chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é o segredo Que abre as portas do teu coração? que abrem as portas do teu coração. Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo Qual é o segredo que abre as portas que abrem as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em Ele resistir? tem tanto pra te falar. Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a
a sua salvação. Deixa Jesus, deixa te consolar. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a sua salvação. Qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do seu coração? Jesus hoje vem nos mostrar na palavra que pela sabedoria que Ele concede é que nós podemos abrir o nosso coração à sua vontade. Assim como nos diz a música, Deus tem tanto para nos falar, Deus quer nos consolar, mas é cada um de nós que precisa abrir as portas do coração. E essa porta só nós que podemos abrir, só nós que temos a chave. E Jesus entra e traz a salvação à medida que nos abrimos, à medida que permitimos. E a sabedoria que vem de Deus, que é um dom do Espírito, nos concede essa graça de poder conhecer, de poder viver na presença do Senhor, de poder fazer as escolhas corretas da vida e de abrir o coração para aquilo que Deus quer e tem para cada um de nós. Que o Senhor te conceda hoje essa chave, que é a sabedoria do Espírito, para que Ele possa entrar e fazer você experimentar a presença dEle que consola, que conduz, porque Ele tem muito para te entregar, para te falar, mas é você que tem que abrir o seu coração. Já vai dizendo isso para o Senhor: eu me abro, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero que a sabedoria do Teu Espírito venha me mostrar o caminho da verdade, o Teu caminho. Eu não quero fazer nada por mim mesmo, eu quero seguir a Tua voz, eu quero te conhecer, eu quero te encontrar, eu quero me colocar naquilo que é a Tua vontade, e eu me abro, Jesus. E eu peço que venha retirar todos os obstáculos que me impedem de Te ouvir, de Te escutar, de fazer a Tua vontade. Não permita, Senhor, que eu me confunda no caminho, mas que a sabedoria do Teu Espírito, entronizada no Teu trono, desça hoje sobre cada um de nós, para que os nossos trabalhos, a nossa vida, agrade o Teu coração. Senhor, eu abro o meu coração e eu deixo Jesus me consolar. Qual é a chave, qual é o segredo que abre o teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus. Deixa Jesus te dar a sua salvação. Deixa Jesus. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a sua salvação. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor,
Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Boa noite, Deus abençoe você que está conosco, nosso momento Pão da Palavra, momento que nós buscamos alimentar e conhecer da Palavra de Deus, que é sustento, aquilo que nos sustenta no caminho da vida, que nos forma. Não trabalhais somente pelas coisas que perecem, mas também pelas verdades eternas que nos sustentam e que nos leva para o caminho de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que reza conosco, que está conosco neste momento, onde nós vamos rezar com a palavra, buscar conhecer um pouco a Sagrada Escritura, meditar na palavra de Deus, conhecer alguns personagens significativos da palavra. Estamos estudando o livro dos reis, estamos vendo a história daqueles que foram os primeiros reis de Israel, que vai constituir no povo a imagem que Jesus vai iniciar o anúncio do reino de Deus, dizendo: eu vos anuncio o reino de Deus, que surge daí, desse período dos reis, onde eles esperam um rei que seja conduzido por Deus para direcionar o povo no caminho da verdade e da justiça. Deus abençoe, que a presença do Espírito Santo desça sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós acolhemos a Lia conosco. Boa noite, Lia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, Padre, a sua bênção, sejam todos bem-vindos, vocês aí de casa, que o Espírito Santo nos conduza e nos alimente de tua palavra e que sejamos abençoados. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda, Deus abençoe. Benção, Padre, boa noite a todos. Deus abençoe você que reza conosco, a Cássia rezando conosco, a Cássia Lopes, a Thaís Emiliano, o Alife Fernandes, Deus abençoe Alife, a Gabi Bittencourt, a Liniara Kellen, a Paula Mendes, a Zita Fernandes, Bruno de Jesus, Deus abençoe Bruno, a Karen rezando conosco também, Helenice Emiliano, Célia Avelar rezando conosco, Deus abençoe Geralda de Rio Piracicaba rezando conosco, Ana Maria Madeira, a Thaís Emiliano, Sônia Leles, Alessandra Santos, a Marcione Quintão, Deus abençoe Marcione de Nova Era, Claudinho e Aurélia também de Nova Era, Regina Silveira, Lula Cerda, Edilene Alves rezando conosco, Deus abençoe Aleca Nunes, Cidinha Lopes, Deus abençoe Cidinha, um abraço, o Júlio Madeira, a Cidinha Barbosa também rezando conosco, Rosângela, Ana Paula, Ângela Teixeira, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós nos colocamos diante de Deus e já pedimos a presença de Nossa Senhora que venha nos guardar, nos proteger. Ela que é mulher da palavra, ela que viveu em tudo a vontade de Deus, recebeu a plenitude de todos os dons do Espírito, é chamada de Arca da Aliança, Porta do Céu, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Sabedoria eterna. Nós pedimos a presença de Nossa Senhora e já entregamos nas mãos da Mãe tudo aquilo que trazemos, tudo aquilo que vivemos nesse dia, todas as nossas preocupações, inquietações. Já vai pedindo agora a presença de Nossa Senhora, vai pedindo a Nossa Senhora agora que te receba como mãe, que te dê um colo de mãe, que te acolha agora, que venha acalmar tudo aquilo que tem inquietado o seu coração, tudo aquilo que tem te preocupado. Entrega nas mãos dela a dor que você traz, cansaço, as dores físicas,
a dor na coluna, a dor de cabeça, a dor no estômago, as dores nas pernas, pernas inchadas. Já vai entregando agora nas mãos de Nossa Senhora e vai pedindo: mãe, me recebe agora no teu colo, com teu abraço, com tuas mãos, e alivia, mãe, alivia o meu coração, alivia o meu corpo, me alivia de tudo aquilo que gera sofrimento. Eu me entrego, mãe, inteiramente em tuas mãos, porque eu quero me colocar inteiramente em teu colo, mãe. Eu te entrego as preocupações com a minha família, eu te entrego as preocupações com os exames. Você que tem feito exames e você tem feito acompanhamento de saúde, isso tem te inquietado tanto, tem tirado a sua alegria, todo medo de ficar doente, todo medo de adoecer, todo medo de algum diagnóstico. Confia no Senhor agora, coloca a sua confiança nele, espera nele. O Senhor te diz: qual o momento que eu te faltei? Eu nunca te deixei, sempre estive ao seu lado, te acompanhando, cuidando de você. Entrega agora nas mãos da mãe o seu cansaço de mãe, os seus filhos que muitas vezes não têm conseguido corresponder àquilo que você espera dele, a distância que muitas vezes você tem vivido com seus filhos, os filhos que às vezes não têm te procurado, os filhos que às vezes não têm te obedecido, os filhos que têm gerado preocupação ao teu coração de mãe. Entrega agora, coloca nas mãos de Nossa Senhora como mãe. Peça: olha para mim, mãe, olha para a minha maternidade, para aquilo que eu tenho vivido como mãe, me ajuda, me socorre com os meus filhos, me ajuda naquilo que foge à minha condição, alcança aquilo que eu não consigo alcançar como mãe, faça aquilo que eu não posso fazer como mãe. Eu coloco em tuas mãos, mãe, os meus filhos. Eu te entrego, mãe, o meu casamento, as dificuldades que eu tenho vivido, mãe, no meu casamento, os medos, a desconfiança. Você, mulher, que você não consegue confiar mais, você viveu uma situação de decepção e você vive uma vida intensa de vigília. Você o tempo todo está vigiando o seu marido, o tempo todo. Você perdoou a situação do passado, mas você vive escrava de uma vigilância. Você vive cansada o tempo todo, tendo que vigiar. Entregue isso agora nas mãos de Nossa Senhora e peça: mãe, me ajude a confiar de novo, me ajude a confiar de novo. Restabelece a confiança no meu coração, mãe. Tira os medos, tira o medo de errar, tira o medo de sofrer, tira o medo de confiar de novo. Todos os medos que você traz de dar passos, medo de errar. Peça agora sabedoria, peça a Nossa Senhora que vem te mostrar o caminho, que vem te direcionar. Eu me entrego, mãe, inteiramente em tuas mãos, e como filho que a Senhora assumiu diante de Jesus na cruz, eu te peço: me ajuda a encontrar o caminho do teu filho, me ajude a restabelecer a paz diante do teu filho, restitui o meu caminho, traga diante de mim a sabedoria, para que possa me orientar nos meus passos, para que possa me guardar no meu caminho. Eu me entrego, mãe, inteiramente em tuas mãos. Eu quero ser guardado pelas tuas mãos de mãe. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero, mãe, eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho
do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave Maria, cheia de graça, bendita e minha mãe, hoje eu quero me entregar em tuas mãos e sentir que tu podes ninar-me com a tua proteção. Eu quero e abro que tu faças em teus planos em minha vida, mãe, sem limitações. Lava-me, purifica-me, liberta-me. Liberta-me dos pecados que carrego, mãe, pois eu quero ser um pouquinho do que tu és. Bondosa, amorosa, paciente, silenciosa e misericordiosa. Quero sempre estar ao teu lado, mãe. Fica comigo. Realize todos os seus planos em minha vida. Leve até Jesus a minha pequenez, as minhas fraquezas, carências e súplicas. Me acolha em seus braços, mãe. Eu quero ser um pouquinho do que tu és. Me ensine a ser assim, mãe, um templo santo como tu és. Me abençoa, mãe. Abençoa as nossas famílias. Abençoa os nossos filhos. Abençoa, mãe, quem saiu para o trabalho. Quem precisa de um trabalho, mãe. Coloque, mãe, no caminho desses filhos que precisam de um emprego, mãe. Tantos pais de família necessitados. E tu podes realizar na vida deles, mãe. Leve até Jesus. Leve até Jesus os pedidos de cada filho. Que a senhora pode, mãe. A senhora tem poder para isso, mãe. Nos ensine, mãe. Nos ensine a ser como a senhora é, mãe. Paciente. Paciente para esperar a hora do Senhor. Paciente, mãe, para saber que tudo pode vir, mãe, mas temos que estar no caminho. Temos que buscar, mãe. Temos que buscar o Senhor Jesus o tempo todo e colocar nas mãos dele, mãe, tudo o que precisamos. Ave Maria, cheia de graça. Ave cheia de graça. Faça graças em nossa vida. Nos ampare. Nos alimente, mãe, do teu pão. Mãezinha, com tua proteção. Eu preciso, mãe. Eu quero deixar que o teu plano em possa mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho daquilo que tu és, mãe. Do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em possa mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. A palavra de Deus nos ensina que quando Maria, cheia da presença de Deus, portadora de Jesus, o seu ventre, entra na casa de Isabel, aquela casa ficou cheia do Espírito Santo. Maria, onde ela está, o Espírito Santo se faz presente. E nós queremos, nós precisamos, nós pedimos pela intercessão de Nossa Senhora a presença do Espírito Santo sobre nós. Nós clamamos, nós desejamos, nós temos sede desse Espírito que sacia todo o desejo da verdade, que sacia o nosso coração naquilo que é vontade de Deus, que traz alegria,
que traz coragem, que traz fidelidade, que traz verdade de Deus. Sem a presença do Espírito Santo nada podemos, nada somos, nada conseguimos, mas pela graça do Espírito tudo podemos. E nós precisamos, pedimos e invocamos pelo Imaculado Coração da Virgem Maria: vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Assim como a corça anseia pelas águas mais puras e sobe no altos montes para beber somente da fonte, nós queremos, pelo Imaculado Coração da Virgem Maria, beber dessa fonte aberta que é o coração de Jesus, para que dele possamos receber dessa água viva que sacia toda sede. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Assim como a corça suspira pelas águas, suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, O Espírito de Deus, ó enche, enche-me, ó enche, Espírito, enche-me, ó enche, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, ó enche o Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma corça como a corça suspira pelas águas mais puras, suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Senhor. por ti suspira minha Espírito de Deus, alma. vem Espírito Santo, O Espírito de Deus, ó enche-me, Espírito, enche-me, ó enche, Espírito, enche-me, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Nós pedimos nesse terço do Espírito Santo a presença dele, a Marcelene Borges pedindo oração, a Renata Torres, a Sandra Soares, a Leca Nunes. Rezamos também nesse texto do Espírito Santo pela Clarinha que nós rezamos hoje de manhã. O pai acabou de mandar de mensagem dizendo que ela teve uma melhora. Nós continuamos rezando pela Clarinha, pelos pais que estão sempre rezando conosco, lutando diante de Deus. Colocamos a recuperação da Clarinha, entregamos a Janúcia rezando conosco, a Alessandra Santos, a Ana Lúcia Morim, a Sandra Machado rezando conosco, a Meire Faria, a Aparecida Pereira e todas as intenções que trazemos no nosso coração. Nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar a oração de Salomão, pedindo a sabedoria que vem de Deus. A oração de Salomão está no livro de Sabedoria, capítulo 9, versículos 1 seguintes. A oração que Salomão fez, pedindo a Deus a sabedoria. É uma oração para a gente rezar todos os dias, para a gente rezar no momento de decisão, para a gente pedir a sabedoria que vem de Deus para nos instruir, para nos conduzir. E hoje a palavra que vai nos falar sobre a história de Salomão vai nos ensinar justamente aquilo que ele pediu e recebeu de Deus, a sabedoria para fazer a vontade de Deus. Capítulo 9, versículos 1 seguintes. Deus dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade, exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada e não me exclua do número de teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil, de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e suas leis.
por mais perfeito que seja alguém entre os filhos do homem, se faltar a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e filhas. Mandaste-me construir um templo em teu monte santo, um altar na cidade onde fixastes a tua tenda, cópia da tenda santa que preparaste desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do teu trono de glória, para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me que de fato te agrada, e ela que tudo sabe e compreende, prudentemente guiará as minhas ações e me protegerá com sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o teu povo com justiça, serei digno do trono de meu Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos pegar nossa palavra lá no livro dos Reis. Nós vimos então o livro de Samuel, concluímos o livro de Samuel, onde nós vimos um pouco sobre a história de Saul, que foi o primeiro rei que Deus constituiu para poder conduzir o povo. O povo foi guiado pelos patriarcas, o povo foi conduzido pelos juízes, e agora o povo está sendo conduzido pelos reis. E Saul foi o primeiro rei que Deus escolheu, mas ele abandonou as leis de Deus, e nós vimos que ele foi consultar adivinhos, fazer invocações de mortos, e Deus então deixou de conduzir Saul e entregou o reino a Davi. Davi então era um jovenzinho, um menino jovem, pastor, cuidava de rebanhos, e entra a história de Samuel, aquele que recebeu de Deus a missão de ungir Davi, para que Davi, conduzido pelo Espírito, fizesse a vontade de Deus. E Davi então, nós vimos toda a história de Davi, que Davi desde pequeno, ele era temente a Deus, ele era corajoso, ele era forte, e a história de Davi se destaca com a luta que ele enfrentou com Golias, que vai marcar toda a história e a missão de Davi, que vai fazer a vontade de Deus pela coragem, pela força que Deus vai lhe dar, mostrando que toda vitória não vem da nossa força, nem da nossa capacidade, mas da confiança que depositamos em Deus. Davi era ainda uma criança quando lutou com Golias, e quando ele enfrenta Golias, ele não vai confiando na sua força, e Deus lhe deu a vitória, porque Deus é o Senhor da vitória, é Deus quem concede a vitória, mas eu preciso confiar, estar na presença dEle. E a partir dessa vitória que Davi teve sobre Golias, ele começou a ser reconhecido, admirado diante do povo, e ele é levado para dentro do palácio de Saul, e ali ele se torna servo de Saul, e ele tinha a capacidade de tocar instrumentos, e nos fala a palavra que o rei Saul, ele era cometido de um espírito que o atormentava, e todas as vezes que ele era atormentado por um demônio, Davi, quando tocava, ele ficava livre e acalmava o seu coração. E Deus foi então abençoando Davi, Deus foi então justificando Davi, e tudo que Davi fazia prosperava, até a ponto dele exercer o lugar de destaque diante do exército de Saul, e ele foi cada vez mais sendo conduzido por Deus, até o momento que completa então o ciclo de Davi. Ele então vai tomar o trono, ele vai ser rei, vai ser ungido, Saul vai morrer, e então todas aquelas pessoas que conheciam Davi vão se reunir e vão proclamá-lo rei, e ele então vai conduzir o povo de Deus, ele vai direcionar o povo de Deus, ele vai organizar o povo
como um reino, ele vai estabelecer um exército, ele vai adquirir várias vitórias, vai organizar o povo, cada um com sua descendência, num espaço da terra prometida, dada por Deus, que ele então vai fazer dessa terra um reino, e vai estabelecer, vai organizar o povo. E Davi, ele errou também no caminho. Davi, ele comete o adultério, ele gera um assassinato, ele faz com que o seu servo guerreiro de linha de frente morresse de modo proposital, para que ele pudesse ter a sua esposa. E aí a mão de Deus pesa sobre Davi, e Davi então vai fazer a experiência do afastamento de Deus, porque ele se distanciou daquilo que era verdade de Deus. E Davi então suplica a Deus o perdão, Deus o perdoa, mas aquele filho que Betsabé esperava dele morre como consequência do seu erro, do seu pecado. E ele então teve um outro filho, Salomão. E aí começa o ciclo de Salomão, que foi crescendo diante de Deus, era também um homem justo. E depois que Davi completa toda a sua missão, um homem próspero, que Deus o honrou, ele errou, mas pediu Deus o perdão, Deus o justificou, e Deus prometeu que aquele reino nunca teria fim, e ele então sempre colocaria um descendente de Davi sobre o reino do trono de seu pai. E Deus prometeu a Salomão esse trono, que foi o segundo filho que Davi teve com Betsabé. Então Davi, quando morre, ele então chama o sacerdote, e eles então vão ungir Salomão como rei. Salomão, ele tinha uma grande missão de Deus. Ele recebeu de Deus a missão de edificar um templo para Deus. Davi queria edificar um templo, mas Deus disse: não, não vai ser você, vai ser um dos teus filhos que vai edificar para mim um templo. E Salomão, então, Deus aparece a Salomão em sonho, e Deus vai perguntar a Salomão o que ele queria. Ele foi constituído como rei, e Deus vai perguntar o que ele queria de Deus, se Deus pudesse favorecê-lo com algo. E ele então vai pedir a Deus a graça da sabedoria. Estamos lá no capítulo 3 do livro de Reis. Vai dizer que Deus apareceu a Salomão num sonho e disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão então respondeu: Senhor, tu demonstrastes grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti na fidelidade e na justiça de coração para contigo. Tu lhe guardastes essa grande benevolência e permitiste que um filho dele esteja sentado hoje em seu trono. Agora, pois, Senhor meu Deus, conceda, pois me instituístes rei e senhor, servo no lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe comandar. Teu servo se encontra no meio do povo que escolheste, povo tão numeroso que não pode contar nem calcular. Dá ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar o teu povo que é tão numeroso? Agradou o Senhor o que Salomão pediu. Agradou o Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa, e Deus lhe disse, capítulo 3, versículos 10 seguintes: pois foi este o teu pedido, já que não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento, vou fazer como pedistes.
Dou-te um coração sábio, inteligente, como ninguém teve antes de ti, e ninguém terá depois de ti. E também o que não pedistes, eu te dou riqueza e glória, tais que não haverá entre os reis que seja semelhante por toda a tua vida. E se seguires os meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez teu pai Davi, te darei uma vida longa. Salomão despertou do sono e viu que aquilo fora um sonho. Voltou-se para Jerusalém e colocou-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu holocausto de sacrifício em comunhão. Deus apareceu-lhe em sonho, como apareceu a José, e perguntou a Salomão aquilo que ele queria. Ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido a vida dos teus inimigos, ele poderia ter pedido a glória, mas ele não quis nada disso. Ele pediu, Deus, um coração sábio para discernir entre o bem e o mal. Ele pediu, Deus, a sabedoria que traz a riqueza, a sabedoria que traz a glória, a sabedoria que traz o discernimento, a força para enfrentar qualquer situação. Ele pediu aquilo que nós precisamos e necessitamos para fazer a vontade de Deus, aquilo que é essencial, aquilo que dá o discernimento entre o certo e o errado, aquilo que nos dá a capacidade de compreender aquilo que supera o conhecimento humano. Não a ciência humana, não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria que vem de Deus, capaz de julgar entre o bem e o mal, capaz de discernir aquilo que é a vontade de Deus e encontrar o querer de Deus. E quando temos a sabedoria de Deus, todas as outras coisas são dadas em acréscimo. A história de Salomão vem nos ensinar aquilo que nos faz edificar na nossa vida a vontade de Deus. Se nos faltar a sabedoria de Deus, em vão aquilo que tentamos edificar. Se nos faltar a sabedoria de Deus, dificilmente vamos encontrar aquilo que é o desígnio de Deus na nossa vida. A sabedoria que está no trono de Deus entronizada, a sabedoria que formou todas as coisas, que conhece todas as coisas, capaz de discernir, de olhar, de enxergar aquilo que os olhos humanos não são capazes de alcançar. É a sabedoria que nós precisamos pedir todos os dias, nos momentos de escolha, nos momentos de decisão. A sabedoria que nos ensina a falar no momento certo, a silenciar no momento certo. A sabedoria que vem de Deus, que nos dá a capacidade de discernir aquilo que Deus quer e espera por cada um de nós. E nos fala a palavra que Deus, ouvindo o pedido de Salomão, se alegrou e lhe disse: como pedistes aquilo que é o correto, a sabedoria para fazer a minha vontade, além da sabedoria, eu te dou uma vida longa, eu te dou toda a riqueza, eu te dou toda a glória, e não haverá rei, homem, que pudesse ter glória e sabedoria maior do que tu. Porque ele pediu aquilo que é correto, ele pediu aquilo que agrada o coração de Deus. Ele não quis as coisas para si, mas para fazer a vontade de Deus. E Deus lhe concedeu e lhe deu muito mais do que aquilo que ele queria, que ele precisava. E depois tem um episódio muito interessante, no capítulo 3, versículo 16, vai falar de como o povo reconheceu a sabedoria de Salomão. 2 mulheres tiveram filhos. Uma mulher teve um filho há 3 dias, depois outra mulher teve um outro filho. Elas moravam juntas. A palavra de Deus nos fala que eram prostitutas, viviam as duas juntas, todas as duas estavam grávidas e tiveram filhos juntas. E em uma noite, uma das mulheres sufocou seu filho no sono sem perceber, e ele morreu. Sua criança morreu. E quando chegou de manhã, essa mulher tirou o filho da outra mulher que dormia, que era também um bebê, que nasceram juntos, pegou essa criança, colocou junto dela, e pegou a criança morta, o seu filho morto, e colocou junto dessa outra mulher.
E quando ela acordou e viu a sua criança morta, no momento que ia amamentar, ela disse: não é o meu filho. E a outra mulher disse: não, esse é o seu filho. Ela disse: não, meu filho está com você. E ela disse: não, esse é o meu filho, seu filho morreu. E foram até Salomão, para Salomão julgar essas duas mulheres. E elas começaram a discutir diante de Salomão, e Salomão teria que definir com quem ficaria aquela criança. E Salomão, então, vendo aquelas mulheres discutindo pela vida daquela criança, ele disse: coloca essa criança sobre a mesa, pega para mim uma espada. Colocaram a criança na mesa, e ele disse aos soldados: parta essa criança no meio, dê a metade para uma e a metade para a outra. E no momento que os soldados iam fazer isso, aquela mulher que chegou com a criança morta, ela disse: não faça isso com essa criança, eu cedo a minha parte para essa outra mulher. E a outra mulher disse: não, que parta essa criança, que eu fique com uma parte e que ela fique com a outra. E Salomão, quando viu aquilo, Salomão disse: não, essa criança é filho daquela mulher que não quis que essa criança morresse. Dela é essa criança, entregue essa criança para ela, porque verdadeiramente essa é a mãe. Ele descobriu a verdade pela sabedoria de Deus, que nos dá o discernimento diante das situações da vida. E Salomão, então, a partir desse episódio, ele se torna conhecido com a sua sabedoria diante de todo o povo. E o povo então vai atrás de Salomão diante de suas necessidades, e ele vai julgar o povo. E no capítulo 5 vai nos falar da missão que Deus deu a Salomão de construir o templo de Jerusalém. Foi pelas mãos de Salomão que Deus deu ao povo a graça de ter uma casa, um templo, um lugar sagrado. Porque Davi queria construir um templo. Davi morava em um lugar melhor, e ele viu que a Arca da Aliança estava em tendas, e ele vai dizer: não é justo eu, sendo rei de Israel, morar numa casa feita de madeira e ver a Arca da Aliança numa tenda, que era aquilo que de mais sagrado eles tinham. E Deus vai dizer: não vai ser você que vai construir para mim um lugar para eu habitar, mas será o teu filho. E Salomão então empreendeu, com toda a sabedoria que recebeu de Deus, a missão para edificar um templo, para que pudesse as pessoas buscarem nesse templo a vontade, fazer oração e se colocar diante de Deus. E ele então começa, capítulo 6 vai falar da construção, que ele fez de tudo para edificar o templo tão conhecido, o templo de Jerusalém, o lugar sagrado que Jesus ia todos os anos com sua mãe, o lugar sagrado que todos os judeus iam de todos os lugares, todos os anos rezar, oferecer sacrifícios, o lugar santo, aonde São Gabriel apareceu para o pai de São João Batista, para Zacarias, anunciando o seu nascimento, o lugar que todo o povo se reunia para prestar culto, para celebrar a Páscoa, o lugar que Jesus entrava para pregar. Começa aqui com Salomão a construção desse templo, e nos fala o capítulo 6 que ele empreendeu todos os seus esforços para a construção do templo. Davi, o seu trabalho foi organizar o povo como uma nação, dar ao povo uma identidade. E Salomão vai construir um templo. E no capítulo 6 vai dizer que quando ele vai construir esse templo, ele edifica um lugar sagrado chamado de Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Era um lugar reservado dentro do santuário, como nós temos em cada igreja a capelinha do Santíssimo, aquele lugar reservado aonde ficam a reserva eucarística,
no tempo que Salomão edificou um templo para Deus, ele deixou um lugar reservado chamado de Santo dos Santos, um lugar que ninguém poderia entrar, a não ser uma vez no ano, aonde o sumo sacerdote, o sacerdote daquele ano entrava para fazer uma oferenda a Deus, e ali se invocava a presença de Deus. Era um lugar sagrado, um lugar que mulher nenhuma poderia entrar. E o que separava o Santo dos Santos do templo, aonde as pessoas não podiam entrar, era um véu chamado véu do templo, que era o lugar de entrada, que quando Jesus morre, nos fala a palavra que quando Jesus é imolado na cruz, este véu é rasgado de cima a baixo, porque esse véu era aquilo que limitava e impedia o acesso das pessoas naquele lugar que era mais sagrado. E o que ficava no Santo dos Santos? Ficava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, a Arca da Aliança. E o que tinha na Arca da Aliança? As tábuas da lei dos mandamentos. E quando Salomão foi construir o Santo dos Santos, Deus pediu que ele colocasse querubins, enchesse aquele lugar com figura de anjos. Deus não proíbe a criação de imagens. Ele mesmo pediu que naquele lugar sagrado fosse colocado 2 anjos com as asas abertas, 2 querubins, e ali se faziam orações. O sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, e ali foi colocado as tábuas da aliança. E nos fala aí no capítulo 6 que Deus pediu que enchesse aquele lugar, que pintasse nas paredes daquele lugar a imagem de querubins como um sinal da presença de Deus. E passando um pouco mais à frente, nós vamos chegar no capítulo 8, que vai dizer o que tinha nesse lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos. Capítulo 8, versículo 9: na arca nada havia, exceto as 2 tábuas de pedras que Moisés recebeu no Horebe. Aí tinha sido colocado, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas, quando saíram da terra do Egito, o lugar mais sagrado. O que tinha lá dentro? A palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E quando então Salomão constrói esse lugar sagrado, esse lugar santo, ele vai rezar, ele vai dizer a Deus, no capítulo 8, versículo 30: escuta a súplica de teu servo, de teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta no lugar onde resides, no céu, escuta e perdoa. Então tem toda uma oração aqui que depois vocês vão ler, belíssima, de Salomão pedindo a Deus que escutasse o povo de Israel, que escutasse os pais de família, que escutasse todas as orações feitas dentro daquele lugar. Ele vai rezar para que aquele lugar fosse edificado como uma casa de oração. Por isso Jesus vai dizer: o meu templo é uma casa de oração. Olha a oração que Salomão vai fazer a Deus: Senhor, se alguém pecar contra o teu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento imprecatório e o mandar jurar ante o teu altar, escuta, Senhor, age do alto dos céus. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar o teu nome, orar e suplicar neste lugar, escuta, Senhor, e perdoa o pecado de Israel, reconduz a terra do seu país. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se eles rezarem neste lugar, louvarem o teu nome e arrependerem, escuta, Senhor, o teu povo afligido. Senhor, quando a terra sofrer a fome, a peste, a mazela, quando todo mal vier, o gafanhoto, os pulgões, quando o inimigo deste povo cercar suas portas,
quando houver qualquer calamidade, olha o que ele pediu, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou súplica, quando eles fizerem oração dentro do templo, escuta dos céus, onde mora, perdoa e age, e restitui cada um segundo o proceder do teu coração, pois conheces o seu coração. Mesmo que um estrangeiro que não pertença a Israel, quando vier de terras longínquas a este templo rezar, escuta, Senhor. Salomão então vai rezar e vai pedir a Deus, na sua oração, que o templo se torne um lugar sagrado, aonde as orações tragam a graça de Deus, seja qual for a situação. E Deus então escutou a oração de Salomão e vai dizer: ouvi a tua súplica. Capítulo 9, a resposta de Deus a Salomão: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei essa casa que você construiu, nela colocando o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão para sempre. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, na integridade e retidão do coração, se agires segundo as minhas ordens e observar os meus mandamentos, firmarei para sempre o teu trono real sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, dizendo: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonar, não observando os mandamentos e estatutos que vos prescrevi, indo servir outros deuses e prestar homenagem, então eu deixarei Israel. Rejeitarei para longe de mim esse templo que eu consagrei em meu nome. A promessa de Deus se cumpre pela obediência à sua palavra. Deus escutou a oração de Salomão, mas pede a Salomão que não se desvie, que não deixe de observar os mandamentos e as leis. Por isso, as tábuas da lei no lugar mais sagrado, no Santo dos Santos, que é o lugar onde a graça de Deus acontece, que significa e simboliza que quando nós vivemos na palavra de Deus, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. E depois todos os capítulos aqui à frente vai falar da missão de Salomão, da sabedoria dele, que ele foi juntando várias riquezas. E Davi, ele constituiu o povo pela força, pela luta, e confiando na ação de Deus. Salomão manteve o reino com a sabedoria. O que ele fez? Salomão não lutava com o povo inimigo. Salomão casava com as filhas dos reis, e assim adquiria grandes benefícios, e nenhum exército, nenhum povo inimigo enfrentava Salomão. Olha no capítulo 11 o que vai dizer de Salomão. Salomão teve 700 mulheres princesas. Olha a sabedoria desse homem. Teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram seu coração. Naquela época, hoje não pode isso mais, né? Mas naquela época era comum. Enquanto o homem tinha condição de manter uma mulher, ele poderia casar com várias mulheres. Isso hoje não se pode, né? Um homem de uma mulher só. Mulher é mulher de um homem só. Jesus vai nos ensinar isso. Mas naquele tempo, Salomão utilizou de sua sabedoria para benefício próprio. E ele então foi, cada exército, cada povo que ele ia tendo contato, ele casava com uma mulher daquele povo, e assim estabelecendo a paz. Foi usando da sabedoria que Deus deu, mas essa situação fez cair diante de Deus. Deus só fez um pedido para Salomão: não se afaste de mim, não adore outros deuses, não se desvie de mim. E essa quantidade de mulheres que ele foi adquirindo
foi desviando Salomão do caminho de Deus. Olha o que nos fala o versículo 4 do capítulo 11. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi mais todo do Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e ao Melcom, abominação dos amonitas. Fez mal aos olhos do Senhor e não foi fiel plenamente como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camós, construiu na montanha do leste de Jerusalém para Moloque, fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses. Salomão, ele desviou seu coração do coração de Deus, da vontade de Deus, e houve consequência. Olha o que nos fala a palavra mais adiante. A resposta que Deus deu a Salomão: já que procedestes assim, e não guardastes a minha aliança e as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino e dá-lo a um dos teus servos. Todavia não farei isso durante a sua vida, por consideração do seu pai Davi. É da mão de teu filho que eu arrebatarei. Nem lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi, para com Jerusalém que escolhi. E aí ele então vai começar a fazer a experiência de ser vencido pelos seus inimigos. E Salomão se desviou do caminho. E depois que Salomão morre, o seu filho então herda o trono de seu pai. E naquele momento o trono foi dividido em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul, que fala no capítulo 12 seguintes. E o reino então nunca mais foi o mesmo. O reino então que estava unificado, que foi unificado por Davi, o reino que para eles era chamado de reino de Deus. O que era o reino de Deus? Um povo sendo conduzido por um líder que era conduzido pela vontade de Deus. Eles nunca mais, depois da morte de Salomão, se constituíram como um reino. O reino de Israel foi dividido, e a partir daquele momento, sempre esse povo de Deus foi então oprimido, vencido por outros povos que então faziam deles escravos, e eles eram submetidos a outras nações. A desobediência à palavra de Deus traz consequência para a nossa vida. Enquanto eles estavam no mandamento de Deus, enquanto estavam seguindo os preceitos, eles eram fortes, eles eram invencíveis, a ação de Deus agia e se manifestava, a glória de Deus estava com eles. Mas quando se afastam da palavra de Deus, da verdade de Deus, da voz de Deus, eles são vencidos. Salomão teve uma missão: construir um templo sagrado. E esse templo é mais do que um lugar físico. Esse templo que depois Jesus vai nos ensinar é a edificação da nossa alma diante de Deus, aonde o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, não é mais aquele lugar fechado por um véu, mas é a alma humana, aonde Deus habita, aonde Deus está, aonde nós vamos aprendendo a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e deixando que o Senhor vai nos edificando como um templo. Por isso que nos fala na palavra de Deus que quando Jesus morreu, se entregou na cruz, na hora da misericórdia, 3 da tarde, era o horário que os sacerdotes imolavam os cordeiros no templo, neste templo, e que um sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar onde estava a Arca da Aliança, e ali ele aspergia aquele lugar com o sangue daquele cordeiro imolado e pedia a Deus o perdão dos pecados por si e pelo povo. Somente uma pessoa podia entrar lá dentro, o sacerdote daquele ano, Santo dos Santos,
uma única vez por ano. E quando Jesus morre, esse véu é rasgado do alto a baixo, para nos ensinar que aquilo era de direito de um, agora é graça de todos. Esse Santo dos Santos não será mais um lugar exterior, externo, num lugar edificado por mãos humanas, edificado como uma construção física, mas esse templo, esse lugar sagrado, é cada alma humana, aonde Deus edifica a sua presença, a partir do momento que nós conhecemos Jesus. O conhecer Deus, a sua verdade, faz com que Ele edifique em nós o seu templo. São Paulo vai nos dizer: vós sois templos de Deus. Jesus vai dizer: destruir esse templo, eu edificarei em 3 dias. Não mais templo físico. Jesus entra no templo de Jerusalém, o lugar sagrado, onde as pessoas estavam fazendo sacrifícios, imolando animais, e Jesus entra com um chicote, vai dando chicotada para todo lado, voltando o olhar para ele, e vai dizer que tudo aquilo seria mudado. Ele é o templo, Ele é o altar, Ele é o Santo dos Santos, Ele é a Arca da Aliança, Ele é a lei dada por Deus no alto do monte. Toda promessa de Deus se cumpre nele. A partir dele não necessitaria mais do templo de Jerusalém, porque ele está acima do templo. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos aproximamos dele, nós vamos edificando em nós aquilo que de sagrado Deus quer fazer em cada um de nós, um templo santo, para habitar a presença de Deus, para que Deus habite em nós, para que Deus possa edificar em nós aquilo que é o desígnio dele. O caminho de um cristão é justamente o caminho de encontrar em si mesmo a imagem e semelhança de Deus, e fazer com que esse lugar sagrado, Santo dos Santos, onde habita Deus, seja a nossa alma, o lugar sagrado, onde Deus habita. Pela graça do batismo, nós nos tornamos esse lugar sagrado. Por isso que pelo profeta Deus vai dizer: eu não habitarei em templos construídos por mãos humanas, eu não estabelecerei as minhas leis em pedras, mas eu estabelecerei a minha lei no coração humano, para que escutem a minha voz e me obedeçam, seja para mim um filho, ou seja para eles um pai. E isso se cumpre pela graça do batismo. Nós recebemos aquilo que de mais sagrado existe, a graça do Espírito Santo. Mais do que a Arca da Aliança, que trazia vitória a Josué, que trazia vitória a Davi, que trouxe toda a graça e riqueza a Salomão. Mais do que a Arca da Aliança, é o Espírito de Deus, a presença do próprio Deus que habita em cada um de nós. Nós somos portadores de uma graça divina, como nos ensina São Paulo, vasos de barro, portadores de uma grande riqueza, que é a presença de Deus. Se soubéssemos o que habita em nós, cuidaríamos mais das nossas escolhas, dos lugares que frequentamos, daquilo que fazemos com o nosso corpo, daquilo que fazemos com as escolhas da nossa vida. Teríamos mais cuidado, porque existe um Deus que habita em cada um de nós e que precisamos cuidar, porque nós somos portadores da presença de Deus. Vós sois templos vivos da presença de Deus. Existe um Deus que habita em você, um Deus vivo pela graça do batismo, pela graça do Espírito, que te dá força, que te dá coragem, que fala com você, que te conduz, que te orienta, e que você precisa buscar.
que você precisa conhecer. Você precisa entrar neste lugar sagrado da habitação de Deus que está em você e fazer a experiência de conhecer Deus, de ouvir Deus, de aprender a escutar Deus. Muitas vezes buscamos longe aquilo que está tão perto. Buscamos às vezes em grandes pregadores, em grandes pessoas, que às vezes achamos que nomes vão nos levar a Deus. Não. Deus habita em cada um de nós. Aquilo que precisamos já está em cada um de nós. Quando nós fazemos a experiência verdadeira de encontrar o sagrado de Deus em cada um de nós e viver daquilo que é a verdade de Deus, nós vamos nos tornando templos vivos da presença de Deus. O Deus verdadeiro que conduziu Salomão, que conduziu Davi, que conduziu Saul, que fortaleceu Josué, é o mesmo Deus que habita em você, que te coloca de pé, que te faz confiar, levantar diante de toda depressão, diante de toda situação de medo, que te dá coragem. Não é um Deus diferente não, é o mesmo que habita em você, o mesmo que conduziu Jesus, o mesmo que falou pelos apóstolos, o mesmo que fez os paralíticos andar, o mesmo Deus que fez os cegos enxergarem, os mudos falarem. É o mesmo Deus que habita em você. E o caminho de Deus é rasgar esse véu, tirar esse véu, que significa revelar. O que significa revelar? Tirar o véu, encontrar Deus, descobrir Deus que habita. Deus habita em você. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vou fazendo experiência com Deus, mais esse véu é retirado, e mais eu vou fazendo a experiência da presença desse Deus vivo que habita, que está em você. Por isso que a palavra vai nos dizer que precisamos nos cuidar do nosso corpo, porque nós somos templos portadores da presença de Deus. Se Salomão, se Davi, se Saul, se Josué, se Noé e todos os grandes homens de Deus tiveram tanto cuidado com a palavra de Deus, e eles portaram palavras escritas em tábuas de pedra, palavras que eles escutaram e guardaram a vida inteira, quanto mais nós que trazemos o Espírito de Jesus Cristo vivo que habita em nós. Se soubéssemos a força que temos, a presença de Deus que habita dentro de cada um de nós, nada nos faria parar, nada nos faria desistir, nada nos faria prostrar, porque existe um Deus vivo e verdadeiro que habita dentro de você. E à medida que você conhecê-lo, você vai fazendo a experiência da sabedoria como Salomão, a força como Davi e a glória como envolveu a vida de Saul. E o caminho que temos para que essa graça aconteça é conhecer Jesus. Conhecimento significa experiência. Quando eu faço uma experiência com Ele, vou buscando cada dia, eu vou fazendo a experiência de encontrar em mim a presença de um Deus vivo, que me fortalece, que me conduz. Eu quero, eu preciso, eu necessito conhecer Jesus. O ensinamento da história de Salomão, a sabedoria que Deus deu a Salomão para edificar um templo para a sua glória, é a graça que o Espírito e a missão que o Espírito Santo tem de edificar para a glória de Deus homens e mulheres como templos vivos para a glória e honra de Deus. Peça isso ao Senhor. Senhor, eu quero.
Senhor, eu preciso, eu me abro à graça do Teu Espírito Santo, para que Ele me revele a presença de Jesus, para que Ele me revele a verdade da palavra, para que Ele me ajude a viver aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é a Tua verdade. Eu quero aquilo que o Senhor quer para mim, eu quero aquilo que o Senhor já determinou na eternidade. Senhor, que o Teu Espírito que habita em mim retire todo medo e traga coragem. Senhor, que todo véu que me distancia de Ti, que me impede de fazer experiência contigo, seja rasgado agora do alto a baixo. Que todo véu de pecado, que todo véu de medo, que todo véu de mentira, que todo véu, Senhor, de erro seja rasgado agora. Desvela a Tua face, Jesus. Revele serenamente a Tua face a mim e me faça Te encontrar, porque Te encontrando, eu me encontro na verdade daquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero, Senhor. Dai-me a sabedoria do Teu Espírito capaz de Te encontrar. Dai-me a sabedoria do Teu Espírito capaz de conhecer a Tua presença. Dai-me a sabedoria do Teu Espírito capaz de compreender em cada situação a Tua verdade e a Tua vontade. Eu quero conhecer Jesus, porque eu sei que na medida que eu conheço Jesus, eu conheço aquilo que Ele quer e tem para mim. Meu orgulho me tirou do jardim, sua umidade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha De graça. de graça o recebe. Eu quero conhecer. Eu quero Eu preciso. Eu necessito Te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, Tua bondade, Senhor, sua colocou de novo humildade o jardim em mim. colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, não se ganha, pois amor não se merece. não se compra, É graça, nem se é dado pelo merece. Senhor. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Eu quero Eu preciso, Jesus. conhecer O Teu conhecimento traz a verdade. O Teu conhecimento, Eu Senhor, quero o Teu conhecimento que é experiência, Jesus. edifica em nós um templo verdadeiro para a Tua glória. Nós queremos aquilo que queres para cada um de nós. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, Mais é belo. o mais belo entre Milhares. milhares e milhares. Meu amado é. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
A palavra de Salomão nos ensina, de Davi, de Saul, que o reino de Deus foi instituído, o templo sagrado foi construído, e tendo como fundamento a palavra, tendo como fundamento a lei de Deus, o que estava colocado no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado, aquilo que é aliança de Deus, aliança estabelecida com Moisés, a primeira aliança que depois Jesus vai fazer, a segunda e eterna, nova, foi feita primeiro com a palavra. Não existe lugar sagrado onde a palavra não esteja no lugar central. Não existe um reino instituído onde a palavra não esteja como lugar mais sagrado. E aquilo que Deus quer na sua vida como um templo sagrado só será edificado se a palavra estiver no lugar principal da sua vida. Sem a palavra, dificilmente você vai tocar nas promessas de Deus. Mas com a palavra, a vitória te é dada, a vitória que vem de Deus. Coloque a palavra de Deus no seu devido lugar na sua vida, e tudo te será restituído, tudo te será concedido, tudo te será devolvido, e as promessas de Deus vão se cumprir. A parte da aliança é obedecer os mandamentos e a lei de Deus. Pela palavra tudo foi criado, pela palavra as promessas se cumprem. A palavra se encarnou, se fez carne e nos fez tocar no sagrado de Deus. Busque a palavra de Deus, coloque ela como prioridade em tua vida, e tudo aquilo que Deus tem para ti te será restituído. Quer conhecer Jesus? Não há outro caminho do que a presença do Espírito e a palavra de Deus. Eu quero, Senhor, conhecer. Eu quero belo, o mais belo entre milhares, e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Deus abençoe a sua vida. Depois o padre vai postar lá no Instagram e no Face uma metodologia de estudo da palavra de Deus, que a gente chama de Lexos Divina ou Diário Espiritual. Tem um método muito fácil. Depois o padre vai publicar, vou tentar publicar hoje à noite, lá no Instagram e no Facebook, como estudar a palavra de Deus, como ler a palavra de Deus. Depois o padre vai tirar um dia, no dia aqui, mais à frente, quando concluirmos esse livro, onde nós concluímos um pouco sobre a instituição do reino. Nós vamos depois trazer para vocês um método de estudo da palavra, como estudar a palavra de Deus. Tem toda uma metodologia de estudo, depois a gente vai estar ensinando como fazer o diário espiritual. Eu vou precisar da minha Bíblia, de um caderninho, de uma caneta, e fazer um estudo didático sobre a palavra. Depois o padre vai estar trazendo, quando nós concluirmos esse livro, nós vamos trazer para vocês um método de estudo da palavra de Deus, para você fazer em casa o seu estudo. Que Deus abençoe, você tenha uma noite abençoada, que você se torne esse templo santo, sagrado. O véu do templo já foi rompido. O lugar que ninguém poderia entrar, a não ser um sumo sacerdote uma vez por ano,
agora se torna um lugar sagrado dentro de cada um de nós, pela presença do Espírito Santo que habita em nós. E tem uma missão, o Espírito Santo, na nossa vida: edificar em nós, na nossa alma, um santuário para a glória de Deus, como foi o pedido de Nossa Senhora no México nas suas aparições. Quero edificar um templo para a glória de Deus. Assim também é o desejo do coração de Nossa Senhora, que cada pessoa humana se eleve como um templo sagrado para a glória de Deus. Que desça sobre você, sobre a sua vida, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amanhã, dia de São João Paulo II, temos missa 6 horas da manhã. Padre tem atendimento de oração amanhã o dia inteiro. O nosso terço, Cenáculo com Maria, que rezamos 8 horas, amanhã nós vamos fazer um pouquinho mais cedo, vai ser 7 horas o nosso terço, o nosso momento de oração. Você pode ligar ao vivo, participar com o padre, vamos ter um momento de oração amanhã, 7 horas, e depois seremos atendimento. O Santíssimo vai ficar exposto o dia inteiro. E 20 horas, nossa noite de bênçãos, nossa bênção do Santíssimo, momento de adoração. Deus abençoe, fica com Deus, tenha uma noite abençoada.